Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que você está aqui nessa noite, que bom que todos nós estamos aqui nesta noite para adorar ao nosso Deus, para louvá-lo, para agradecê-lo, para bendizê-lo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Bom é estar na casa do Senhor, bom é adorar ao Senhor, bom é fazer parte da família de Deus. E eu quero compartilhar com vocês essa noite uma reflexão que está no texto de Mateus, no capítulo de número 11. Mateus, no capítulo de número 11, é apenas o versículo de número 28. Mateus 11 e o versículo 28, eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema Um Convite aos Cansados. Você se sente cansado? Você já se sentiu cansado? Por vezes, na nossa vida, nós nos esgotamos, nos sentimos cansados por várias situações da nossa vida. E o cansaço, muitas vezes é um cansaço físico, por outras vezes é um cansaço psicológico, mental. Mas talvez o cansaço mais difícil ao ser humano, o cansaço que mais lhe esgota a sua alma, é o cansaço espiritual. E eu quero falar nessa noite sobre esse convite que Jesus faz aos cansados. Então, gostaria que os irmãos lessem juntamente comigo apenas o verso 28 do capítulo 11 de Mateus. Vamos lá, Mateus 11 e 28, vamos lá, bem forte. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, nesse texto, nós podemos observar nesse texto que ele contém pelo menos 3 pontos, 3 ideias, contém 3 elementos importantes que eu gostaria que você guardasse na sua mente. O primeiro é um convite, o segundo é uma constatação e a terceira é uma promessa. Gostaria de dividir esse versículo em 3 orações, mas eu gostaria de começar falando sobre o segundo ponto, ao contrário, falar sobre o meio da oração, que é sobre a constatação que Jesus faz daquelas pessoas que ele estava acostumado a ensinar, que ele estava acostumado a pregar. Jesus faz uma constatação muito interessante. Ele diz que essas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. O que é que nós podemos fazer para nos livrarmos do nosso cansaço espiritual, existencial? O que nós podemos fazer para alcançar a vida eterna, a salvação, o alívio das nossas almas? O que nós podemos fazer para livrar a nossa vida do fardo que por muitas vezes nós carregamos? Jesus conclui que essas pessoas que o ouviam, essas pessoas que estavam presentes nas multiplicações dos pães, essas pessoas que ouviam as suas pregações e os seus ensinos, Jesus constata que essas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Mateus, no capítulo 9, versículo 35, o evangelista Mateus já registra o mesmo acontecimento. Ele fala que Jesus percorria por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E quando ele via as multidões que viam até ele se compadecia dessa multidão, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Faltava um cuidado pastoral.
Mas havia muita religiosidade naqueles dias. Havia vários grupos religiosos dentro daquele contexto do qual Jesus estava inserido. Havia grupos religiosos como os fariseus, os saduceus, os essênios, e para entendermos essa constatação que Jesus faz sobre este cansaço espiritual daquelas pessoas que estavam presentes no seu auditório, aonde ele pregava, aonde ele ensinava, para entendermos melhor essa constatação que Jesus faz, nós temos que dar atenção a um grupo específico nos dias de Jesus, que eram os fariseus. Os fariseus, meus irmãos, eram um grupo judaico bem intencionado. Os fariseus queriam agradar a Deus por meio da obediência à lei de Deus. Podemos dizer que os fariseus, aquele grupo judaico de judeus, eram homens que tinham boas intenções. Eles acreditavam na lei escrita de Deus. Eles obedeciam estritamente e rigorosamente à lei moral de Deus. Mas eles não se apegavam apenas à lei moral de Deus, aos 10 mandamentos, eles se apegavam também meticulosamente à lei civil de Israel e também à lei cerimonial de Israel. Ao longo do tempo, os fariseus, esse grupo zeloso, é verdade, deram interpretações das mais variadas, interpretações das mais rígidas, meticulosas ao mandamento moral de Deus. Os fariseus e as tradições rabínicas e os escribas, os doutores da lei, entendiam que havia nos 10 mandamentos mais 613 outros mandamentos. Veja que de 10 mandamentos, de tanto interpretar e de tanto querer agradar a Deus e fechar todas as brechas que a lei pudesse dar, eles foram criando interpretações em cima de interpretações, cláusulas em cima de cláusulas, e de 10 mandamentos, eles estenderam, eles esticaram para 613 mandamentos. Eles queriam agradar a Deus, e eles queriam fazer a vontade de Deus de uma forma que eles pudessem ter a convicção, a confiança e a certeza de que eles estavam no caminho certo. Desses 613 mandamentos, 248 mandamentos eram positivos, eram mandamentos que diziam que você tinha que fazer. Mas 365 eram mandamentos proibitivos, aquilo que você não podia e não devia fazer. Os fariseus se apegavam à letra fria da lei, rígida, mas não no seu sentido amplo. Quando nós lemos as bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver que Jesus fez algumas considerações que ele avançou, ele esticou o sentido da lei, não mais o sentido frio da lei. Por exemplo, Jesus disse, no capítulo 5, versículo 21 de Mateus, quando ele estava ensinando a multidão, ele disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, o 6º mandamento. Porém, ainda que aquela sociedade, ou ainda que esses religiosos, os escribas da lei, interpretava corretamente que não se devia matar, porém, eles odiavam as pessoas. Jesus disse, olha, está escrito, não adulterarás. E ainda que esses homens, essas pessoas, obedecessem à questão do adultério, mas a sua mente e o seu coração era impuro. Eles saudavam apenas aqueles que os saudavam. Eles amavam apenas aqueles que os amavam. Eles retribuíam com bem apenas o bem que recebiam.
e retribuíam com mal o mal que eles recebiam. Portanto, esse apego à lei de Deus, esse apego às interpretações da lei de Deus, impunham tanto a esses homens um fardo pesado de obediência. Eles pensavam que podiam adquirir a vida eterna e a salvação por meio de uma série de exigências. Eles imaginavam que o fato de obedecer a essas leis podiam angariar a eles a vida eterna e a salvação. Eles também pensavam que o fato de fazer com que essas leis fossem cumpridas nas suas vidas pudessem agradar a Deus no sentido espiritual. Eles oravam para serem vistos pelas pessoas. Eles jejuavam para serem vistos pelas pessoas. Eles davam suas caridades sociais para serem vistos pelas pessoas. Era uma salvação externa. As boas obras é que os salvavam. E nós sabemos que nós devemos pensar e entender que não são as boas obras que nos salvam, mas nós praticamos as boas obras porque somos salvos. Deus deu a lei ao povo de Israel, não necessariamente para os salvá-los, mas porque eles já eram um povo escolhido de Deus. Mas o pior do legalista, o pior daqueles que querem obedecer uma lei estrita, o pior de tudo é quando impõe ao povo, é quando impõe às pessoas que também obedeçam essas regras morais, civis e cerimoniais como condição para agradar a Deus, como condição para ser salvos. Essas condições, essa condição que os fariseus, os escribas e os mestres da lei, os principais dos sacerdotes, colocavam sobre o povo, fazia com que fosse cada vez mais inatingível, cada vez eles se distanciavam mais da vida eterna, cada vez eles se distanciavam mais de Deus. O fato é que todas essas regras não era suficiente para apagar a culpa do pecado no coração de um judeu comum. Para acalmar o coração, a culpa do pecado, para satisfazer a alma e as suas necessidades espirituais. Não bastava seguir as regras estritas da lei. Obedecer a Deus e tentar adquirir a salvação por meio de uma obediência estrita a regras humanas, tradições humanas, não é suficiente. A única coisa suficiente que pode acalmar a culpa da sua consciência e do seu coração, a única situação que pode trazer paz ao seu coração, é compreender que você é salvo simplesmente por crer no sacrifício expiador de Cristo Jesus. Nada que você faça, nada que eu faça, deve servir como uma estratégia, um método de adquirir a vida eterna. Mas aquilo que nós fazemos, aquilo que nós damos ao Senhor, os nossos dons, os nossos talentos, e até mesmo quando você crer em Cristo, você tem que entender que você está estendendo uma mão vazia para receber de Deus um presente. Somente Cristo é suficiente para dominar o seu coração e preencher o vazio que há dentro da tua alma. Não é regra. Meus queridos irmãos, essa constatação que Jesus faz, nessa segunda oração, uma oração aqui, do meio, era que aquele povo estava cansado e oprimido. Eles estavam cansados e oprimidos, porque eles queriam ser salvos por meio
do seu próprio esforço, por meio da tradição humana. Mas não é possível ser salvo, não é possível ter a vida eterna, simplesmente pelo seu próprio esforço, porque a salvação é um ato divino, é um ato de Deus, é um ato bondoso, é um ato gracioso de Deus. Jesus via essas pessoas sobrecarregadas, elas dia após dia faziam os seus rituais, faziam os seus cerimoniais, com a finalidade de agradar a Deus e de alcançar a salvação. Mas dia após dia o que acontecia é que sobre os seus ombros, cada vez mais o fardo do pecado os faziam abaixar-se e curvar cada vez mais. Era um povo acostumado à religiosidade, era um povo acostumado aos rituais, mas era um povo cansado, porque obedecer a rituais, obedecer a cerimoniais, não tira a angústia da sua alma. Não é suficiente para mudar a sua vida. Somente crendo em Cristo é que você pode ter alívio do fardo que você carrega sobre os seus ombros, do fardo que você carrega sobre a sua mente, do fardo que você carrega sobre a sua consciência. Esse nome dado à tentativa de alcançar a salvação por meio das obras é chamado de legalismo. É a obediência aos mandamentos criados muitas vezes por tradições humanas, que era o caso aqui do povo judeu. Havia muitas regras, como é que devia ser feito. Quando o judeu saía diante da sociedade, quando ia ao mercado, ele voltava para a sua casa e lavava suas mãos, lavava os seus utensílios, porque ele achava que estava impuro, porque ele entendia que eram os aspectos externos da sua espiritualidade, que podia dar a ele uma proximidade com o Deus eterno. Guardavam dias, guardavam meses, guardavam festas para adquirir a salvação. E não porque eram salvos. Nós, irmãos, nós nos dedicamos ao Senhor, nós fazemos boas obras, nós obedecemos ao Senhor porque somos salvos, e não para sermos salvos. Mas aqui era diferente. Essas pessoas buscavam fazer todas essas práticas e obedecer rigorosamente todos os aspectos da lei para adquirir a salvação. Não há o que o homem, a mulher, o jovem possa fazer como um meio de adquirir a sua salvação, a não ser confiar em Cristo Jesus. O segundo ponto desse texto é o que agora é o primeiro ponto do versículo 28. Vinde a mim. Após o Senhor Jesus constatar que aquelas pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas com o fardo das tradições humanas, com as obediências exigidas por obedecer a dias, ao tipo de comidas que deveriam comer, a forma como os animais deveriam ser abatidos e como é que eles deveriam entrar diante da presença de Deus, por meio de jejuns e sacrifícios e dádivas. O Senhor Jesus olha para esse povo e faz um convite a eles. O Senhor Jesus diz: vinde a mim. É um convite, mas não é um simples convite, é um convite de alguém que possui autoridade para tal. Tem um livro chamado Evidências que Exigem um Veredito, e ele diz que Jesus fez muitas declarações e muitas afirmações, das quais, se ele não tivesse autoridade para tal, e se ele não possuísse em si os atributos da divindade, ele poderia ser muito bem
caracterizado como um mentiroso, um doido, um maluco, um charlatão. Porém, nós sabemos que Jesus não é isso. Jesus é alguém que possui autoridade. Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus possuía autoridade sobre as enfermidades, possuía autoridade sobre a natureza, possuía autoridade sobre os demônios, possuía autoridade sobre a morte. E quando Jesus falava, havia uma coisa diferente. Nenhum pregador no universo, dos melhores que pode ser, podia fazer com que dos seus lábios saíssem algo que atingisse a todos. Mas quando Jesus falava, certa vez, Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando. E os seus opositores disseram, olha, vão lá e prendam esse homem. E aí foram prender Jesus. Mas não conseguiram prender Jesus, porque Jesus estava falando, estava pregando, estava ensinando. E quando eles voltaram às autoridades, eles disseram assim, mas cadê o homem? Vocês não prenderam? Eles disseram, olha, ele fala de uma forma tão diferente, a autoridade nas suas palavras. Jesus possui autoridade. Como é que creríamos em um convite dito por alguém insano? Como é que acreditaríamos num convite dito por alguém mentalmente desequilibrado, mentiroso, enganador? Mas Jesus possui autoridade para convidar. Esse convite é um convite de alguém que possui autoridade. Esse convite é um convite universal. É um convite para todas as pessoas, de todas as idades, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas, de todas as classes sociais, rico, pobre, negro, branco, intelectual ou ignorante. Esse convite é para todos. É um convite para uma relação pessoal com Jesus. Vinde a mim. Jesus não convida você para ir para a religião, para os braços da religião. Jesus não convida você para praticar obras de caridade, para praticar sacrifícios, para praticar atos de penitência, mas Ele faz um convite, vinde a mim. Esse convite de Jesus significa, creia em mim, se aproxime de mim. Aquelas pessoas sobrecarregadas e cansadas, Jesus as vê como carente de alívio, e Ele diz, vinde a mim. Meus irmãos, há muita coisa boa, e nós devemos entender as suas utilidades. Existem pontos bons na tradição, existem muitas coisas boas na igreja, existe muita doutrina boa, principalmente a teologia reformada. Existem muitas coisas boas, porém, nada disso deve servir como um critério de confiança para nós adquirirmos a salvação, e muito menos para medirmos a nossa espiritualidade. Tradição não pode salvar, a igreja não pode salvar, as doutrinas, por mais belas que sejam, não pode salvar, pode orientar, pode dirigir, mediadores pessoais não podem salvar. Nossa performance espiritual também não pode nos salvar. Ir a Jesus significa entender e compreender que todas essas coisas, e muitas delas são coisas boas, mas que elas não são a fonte, a origem, a causa da salvação. As obras que fazemos
E obras aqui é tudo aquilo que fazemos para o Senhor. São resultado da nossa salvação e não a causa da nossa salvação. Fazemos porque somos salvos e não para sermos salvos. Vinde a mim. Jesus convidava e estava no meio de pessoas que se reconheciam pecadoras. Ele não se afastava dos pecadores, ele não se afastava daqueles que eram excluídos, ele não se afastava daqueles que estavam cansados de tantas regras humanas e tradições humanas. Ele não diz, afastem-se de mim, pecadores, mas ele diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. E por fim, meus queridos irmãos, o último ponto é que ao vir a Jesus, ao crer em Jesus, ao deixar o seu fardo pesado aos pés da cruz de Jesus, o Senhor Jesus faz uma promessa: eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, eu vos darei alívio. O descanso para a alma aflita, angustiada, abatida, amargurada, está em crer em Jesus Cristo. O descanso da alma não está em muitas coisas, nas ciências, na filosofia, nas teologias. Descanso não está na religiosidade, na espiritualidade. O descanso está no Cristo pregado na cruz e no sacrifício dele. Porque por mais que você queira agradar ao Senhor, e por mais que você faça atos para agradar ao Senhor, ao longo do tempo isso pode também não ser suficiente para você. Porque as práticas rituais e cerimoniais apenas podem nos distrair do verdadeiro caminho da salvação. No livro O Peregrino, há um personagem chamado Cristão, e ele sai da cidade da destruição, em rumo à cidade celestial. E ao caminhar por esses caminhos, ele encontra muitos desafios, e ele encontra outros personagens que tentam distraí-lo. Sua família não segue, sua esposa não segue, seus filhos não seguem. Mas ele ouviu a mensagem pelo evangelista. E esse homem tinha no seu corpo apenas 2 objetos: uma Bíblia na mão e um fardo pesado nas costas. Mas ao andar, e ao ir compreendendo que a salvação está somente em Cristo e na sua palavra, em determinado momento, o fardo cai dos seus ombros, e ele é liberto, e ele sente um alívio, ele sente um conforto, ele sente algo do qual ele nunca sentiu e ele viveu buscando o tempo todo. O fardo cai dos seus ombros. E entre vários personagens que ele encontra no meio do caminho, ele encontra personagens atraentes. Sábio segundo o mundo. Ele encontra o legalista. Ele encontra vários personagens interessantes. Mas cada um desses personagens tentava distraí-lo. Mas o fardo da sua costa, dos seus ombros, que ele carregava, só saiu quando ele olhou para a cruz de Cristo e ele creu em Cristo. Quando isso aconteceu na vida dele, meus irmãos, ele encontrou a paz, ele encontrou a satisfação, ele encontrou a alegria, e ele encontrou o gozo de estar indo na direção certa, no lugar certo, para a cidade celestial. O
Certo autor disse que o descanso para a alma que Jesus oferece é como se fosse dois lados da mesma moeda. Há dois sentidos. Um sentido negativo, que é quando você encontra o alívio em Cristo. Você tem a ausência das incertezas, a ausência do temor, a ausência da ansiedade e do desespero. Não é que você não tem dificuldades. Não é que você não tem problemas, não é que você não tem dilemas para resolver, mas é que agora você consegue passar por essa aflição, por essa angústia, com certeza, com convicção, com alegria, com confiança, antes de Jesus ascender ao céu. Em conversa com seus discípulos, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, seus discípulos estavam com o coração apertado, tristes, angustiados, e o Senhor Jesus está se despedindo deles. E Jesus diz a ele: olha, estas coisas eu tenho dito a vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, nós não estamos livres de decepções, frustrações, de angústias, de tristezas. Mas nós podemos passar por tudo isso leve. Nós podemos passar por tudo isso com tranquilidade. Só o Senhor Jesus pode dar alívio, e Ele diz aqui, olha, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma, o versículo 29, mas continuo na última parte do versículo 28, e eu vos aliviarei. O sentido positivo dessa promessa do alívio é que em Cristo nós temos paz. Paz não é apenas a ausência de conflitos, paz é algo do interior, é algo que eu não tenho como compartilhar com você no sentido de tirar de mim e de dar a você. Posso compartilhar no sentido de dizer o que é paz e que eu tenho a paz. Agora, Jesus pode dar a paz. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, ele disse que assim que alguém está em Cristo, assim que alguém crê em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas, o modo antigo de viver, as frustrações antigas, tudo se passou, ou tudo já faz parte de uma outra modalidade de vida. Tudo se fez novo. Paz na mente, paz no coração, certeza de salvação. É isso que Jesus oferece. É a genuína reconciliação com Deus adquirida por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e vocês encontrarão alívio em Cristo. O carcereiro, depois que a prisão onde estava Paulo e Silas foi sacudida, e ele ficou com medo, o que ele disse para Paulo e Silas? Senhores, o que eu posso fazer para ter paz na alma? Ele não falou isso, mas em outras palavras é isso. O que eu posso fazer para ter gozo e alegria na minha vida? O que eu posso fazer para ter a minha vida transformada, mudada? O que eu posso fazer para ser salvo? Para ter a minha vida, a minha mente, o meu coração, a minha alma liberta dessa angústia, da culpa do pecado? Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e tua casa. Meus irmãos, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa pegar essa palavra e trabalhar no coração. Eu sei que pode, de repente não há alguém aqui nessa noite,
Mas de repente há alguém nos ouvindo e que precisa dessa paz. Essa paz está em Cristo Jesus. Essa paz está em crer em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quer viver em novidade de vida? Quer viver uma vida plena e abundante? Creia em Cristo. Ah, mas então todos os meus problemas serão resolvidos e solucionados? Não. Mas Cristo passa conosco. Isaías, o profeta, disse, olha, se passares pelo fogo, se passares pelas águas, o que é símbolo de provação, que é símbolo de situações adversas, mas se você passar por isso, eu estarei contigo. E quando eu penso em fogo, eu lembro daqueles 3 jovens na fornalha que Nabucodonosor pediu para aquecer. Eles disseram, olha, pode nos lançar na fornalha, porque se você fizer isso, nosso Deus nos livrará dela. E na verdade, o Senhor não livrou deles serem lançados na fornalha, mas o Senhor estava com eles, dentro da fornalha. Isso é precioso, irmãos. Ter o gozo e a alegria de muitas vezes enfrentar adversidades e dificuldades, mas encontramos alegria e gozo em tudo isso. Porque os nossos olhos estão fitos, focados em Cristo Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando nos distraímos e olhamos para as circunstâncias que nos atingem, que nos entristecem, e olhamos para as coisas que vêm sobre a nossa vida e nos angustiam e tiram a nossa paz, e que nos cansam, às vezes mentalmente, às vezes fisicamente, quando nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos os olhos nisso, nós nos tornamos cada vez mais pesados e cansados e sobrecarregados. Mas quando nós olhamos além, quando nós olhamos adiante, quando nós olhamos para a vida eterna, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, tudo fica leve, tudo fica melhor. Nós conseguimos avançar e continuaremos avançando em nome de Jesus. Deus abençoe e que o Senhor possa continuar nos ajudando, nos abençoando, nos estimulando, nos fortalecendo, para que possamos prosseguir avante em nome de Jesus. Amém.